Caros alunos do Universo Juros, aqui quem fala é o professor Bruno Chaves. Vamos tratar aqui sobre os pontos mais relevantes para a prova de vocês da disciplina de Direito Empresarial. Eu queria só esclarecer para vocês que eu separei algumas questões e durante a resolução das questões eu vou tratando do assunto para relembrar conceitos de vocês e chamando a atenção, pedindo para vocês anotarem a observação quando for pertinente, quando a questão, quando a temática for de maior incidência na prova do exame de ordem. Eu separei as questões em 4 tópicos. Primeiramente, vamos tratar de teoria geral de direito empresarial. Posteriormente, vou entrar no assunto de direito societário, chamando a atenção para aquelas questões que mais caem na OAB. O terceiro, vou tratar de direito falimentar recuperacional, tem lá uma questão para a gente debater. E, por último, título de crédito, direito cambiário. Espero que seja bastante proveitoso. Anotem sempre as questões que eu estou chamando a atenção de vocês, as observações. Primeira questão aí, pessoal, ela trata de direito do Simples Nacional, de microempresa e empresa de pequeno porte. Está previsto aí na Lei Complementar 123. Pessoal, chamo bastante atenção para essa questão em relação à lei. Olha, a Lei 123, que é a Lei do Simples Nacional, ela visa dar um tratamento favorecido a essas atividades, microempreendedor individual, a pequena empresa de pequeno porte. Então, assim, eu quero que vocês entendam a essência da lei, a essência dessas microempresas, das empresas de pequeno porte, do microempreendedor individual, é facilitar e conferir um tratamento favorecido a essas atividades. Tem previsão constitucional no título da parte da ordem econômica, na Constituição. Então, assim, professor, o que é que a questão quer saber? Pessoal, ó, só com essa dica que eu disse para vocês, que ela busca simplificar, facilitar, dar um tratamento favorecido a essas empresas, vocês já podem deduzir aí que os 2 itens mencionados, as 2 assertivas, estão erradas, entendeu? Na questão ela pergunta se para registrar uma alteração ou arquivamento há necessidade da certidão de dívida ativa. Não, pessoal, não há essa necessidade. Está lá no artigo 9º da Lei Complementar 123, não é exigida essa exigência de certidão negativa de débitos fiscais, compreenderam? Então, assim, o gabarito dessas 2 assertivas é errado. Não há necessidade de certidão negativa de débitos fiscais por força do artigo 9º da Lei Complementar 123. Próxima questão. Pessoal, em relação ao exercício da atividade comercial, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Pessoal, exercício da atividade comercial. Vocês sabem que antes de iniciar a atividade comercial é necessário o registro no respectivo órgão. Se a atividade for de natureza empresarial, professor, que atividade é essa de natureza empresarial? Pessoal, a atividade de natureza empresarial é aquela definida no artigo 966 do Código Civil. É quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços. Pessoal, observem os conceitos. São 4 elementos: profissionalmente, sinônimo de habitualidade, atividade econômica, questão da lucratividade, organização, que é o elemento de empresa. O elemento de empresa do parágrafo único, quando vocês perguntarem, professor, que elemento de empresa é mencionado no parágrafo único quando fala das atividades intelectuais? Pessoal, o elemento de empresa é justamente quando a atividade empresarial está organizada. Se a atividade econômica estiver organizada, ela tem o elemento de empresa. Elemento de empresa, sinônimo de atividade econômica organizada, sinônimo de organização. Precisa haver uma organização, ainda que mínima, entendeu? E voltada para o público externo, mercado de consumo, entendeu? A definição do artigo 966. E aí, o que eu tenho para vocês? Para que seja exercida essa atividade, eu preciso estar registrado? Não, pessoal. Quando não está registrada a atividade, seja um empresário individual ou a sociedade empresária ou ERELI, se não houver registro, se torna sociedade irregular. Porém, continua existindo, a natureza é a mesma. Porque esse critério aí do registro, isso tem natureza meramente declaratória. Continua sendo um empresário individual, porém irregular, não registrado. Compreenderam? Tem toda uma diferenciação, porque quando há o registro, a incidência do regime jurídico empresarial, com toda aquela questão relacionada à falência, recuperação judicial, a normativa do Código Civil, toda essa incidência. É uma diferença bastante grande, estando registrada a atividade, seja empresário individual ou sociedade empresária, se tiver registrado no respectivo órgão, irá incidir sobre eles o regime jurídico empresarial.
Pois bem, assim. Então, assim, além do registro, eu queria, nessa parte do registro, queria que vocês anotassem a seguinte observação. Professor, qual é a exceção? A exceção à natureza desse registro, que eu falei para vocês que o registro, em regra, tem natureza declaratória. Qual é a exceção, professor, que tem natureza constitutiva? São para aqueles que exercem atividade rural. É o empresário individual que exerce natureza rural. Né? Tipo, quem exerce atividade rural, seja empresário individual, seja pessoa jurídica. Só para revisar bem rápido a questão do empresário, pessoal, o nome empresário é o gênero, sendo suas espécies a pessoa física, que é o empresário individual. Então, assim, empresário, gênero, espécies, empresário individual e sociedade empresária e a EIRELI. Observe que o empresário individual é uma pessoa física, por isso que sobre ele não incide a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, compreenderam? Porque é um patrimônio só, é uma pessoa física exercendo atividade empresarial. Aí me pergunto, professor, mas não tem CNPJ? Tem, pessoal, mas ali às vezes é só para fins fiscais, compreenderam? Mas é uma pessoa física exercendo atividade empresarial. O patrimônio entre eles é único, é um só, se confunde, não existe aquela autonomia patrimonial típica das sociedades empresárias, entenderam? E da EIRELI. Observem bem. E então, o senhor disse que tem a pessoa física que exerce atividade empresarial, que ela é chamada de empresário individual. Sim, e existe a pessoa jurídica também. Quem são essas pessoas jurídicas? São as duas que eu mencionei, sociedade empresária e a EIRELI. Claro? Então, assim, aí, além disso, professor, o que é que o senhor tem a falar a respeito da questão? Pessoal, vamos aqui voltando para a questão. Eu quero falar para vocês o seguinte, que quem pode exercer atividade empresarial é quem é capaz e quem não está impedido. Professor, quem é capaz? Pessoal, é o possivelmente capaz. Observação só para quê? Anotem aí. O emancipado, o menor de 16 anos, ele é capaz para todos os fins de direito. Bacana? Fim de direito de natureza civil. Não pode ser penal, mas natureza civil, ele é capaz. O menor emancipado, ele é capaz. E o que é o não impedido? Pessoal, há alguns impedimentos por força de lei. É para quem comete alguns crimes, tipo crime falimentar, crime contra a fé pública, entendeu? Outros são por força de lei em razão da sua profissão, são os membros do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário, os militares, os servidores públicos. Esses aí têm um regramento específico em que eles estão impedidos. Por sua questão fala sobre crime falimentar. Sim, pessoal, como eu falei para vocês, esses estão impedidos de exercer pessoalmente a empresarialidade. Quando eu falo pessoalmente, pessoal, eles estão impedidos de ser um empresário individual, porém eles podem ser sócios. Mas qual é a condição, professor, para eles serem sócios? Mesmo eles estando impedidos de serem empresários individuais, mas qual é a condição para eles serem sócios? Pessoal, a condição é uma, e desde que eles não sejam administradores ou gerentes daquela sociedade. Eles não podem ser empresário individual, entenderam? O empresário individual não é a mesma coisa que sócio. O empresário individual é aquela pessoa física que exerce atividade empresária. O sócio não. O sócio é apenas um integrante, pode ser uma pessoa física ou jurídica. Pessoal, lembrar das holdings. As holdings são pessoas jurídicas. A pura, via de regra, ela atua exclusivamente nessa atividade de ser sócia de pessoas de outras sociedades. A híbrida não. Ela tem a holding híbrida ou mista, ela tem duplo objeto. Ela tanto tem como uma de suas finalidades integrar os quadros societários de outras sociedades, como também ela tem uma atividade própria, entenderam? Então, assim, voltando aqui para a questão dos impedimentos, ficou clara a questão? O sócio é diferente do empresário individual. O empresário individual, ele mesmo exerce a atividade, a empresarialidade. Ele faz o registro, se for de natureza empresária, o empresário individual faz o registro na junta comercial. A sociedade empresária também na junta comercial. As sociedades não empresariais, né, cooperativa de créditos, que são por força de lei, as sociedades simples, né, elas fazem o registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, compreendido? Então, assim, professor Bruno, o que é que tem que ficar nesse resumo dessa questão aí? O senhor quer que a gente saiba? Eu quero que você saiba o seguinte, que os impedidos, esses que eu lhes falei, eles estão impedidos de serem empresários individuais, porém, eles podem ser sócios de uma sociedade empresária. Qual é a única condição? Desde que eles não encabecem a organização, ou seja, desde que eles não sejam sócios, administradores ou gerentes das sociedades e que integrarem. Passando aqui, vamos para a próxima questão, pessoal.
Aí, ó, é o que diz o artigo 181 da Lei de Falência. Professor Bruno, quanto ao incapaz, pessoal, eu queria só que ficassem, queria voltar mais um pouquinho aqui, bem lembrar a questão seguinte. Pessoal, o incapaz, eu falei que para exercer tem que ser capaz e não pode ser impedido. Voltando aqui para a questão do incapaz. Pessoal, o que é o incapaz? O capaz é civil. O incapaz, professor, ele pode exercer alguma atividade empresarial? Pessoal, o incapaz, ele não pode iniciar a atividade empresarial. Eu não posso colocar um incapaz aqui para ser um empresário individual. Ele nunca exerceu. Pronto, saiu da cabeça dele, um menor de 18 anos, por exemplo, quer ser empresário individual, não pode iniciar atividade empresarial. E o que é que fala o Código Civil, pessoal? Pessoal, o Código Civil só fala que o incapaz, qualquer deles, não é só menor de idade. O incapaz, ele pode continuar a atividade que em duas situações. Anote quais são as duas situações em que o menor pode, quem é incapaz pode continuar. Pessoal, coloquei, o incapaz não pode iniciar, mas quais são as duas situações em que o incapaz pode continuar? É em caso de incapacidade superveniente, ou seja, ele era capaz, se tornou incapaz posteriormente, olha, ele já era capaz e já era empresário individual. Aconteceu algo na sua vida, um evento aleatório, e ele se tornou incapaz superveniente. Foi uma causa superveniente que tornou incapaz. Compreenderam? E qual é a outra hipótese, professor? É nos casos de sucessão causa-mortes. Entenderam? Então, assim, nessas situações em que o menor ele não inicia, repetindo, ele não inicia, ele não pode iniciar. O incapaz, ele continua. Então, nessas situações em que o incapaz continua, ele, ele só pode continuar se for caso de incapacidade superveniente ou por sucessão causa-mortes, e desde que haja autorização judicial, mediante alvará judicial. Por que, pessoal, precisa da autorização? Porque no alvará que o juiz conceder, pessoal, ele vai destacar o patrimônio do sócio, do incapaz, do patrimônio após a continuidade da atividade empresarial, compreenderam? Porque nesse caso ele não pode confundir. O juiz ele destaca na decisão que concede o alvará, ele vai destacar qual era o patrimônio que ele tinha antes e qual o patrimônio que ele tinha depois a continuidade da atividade empresarial. Só lembrando, pessoal, não esqueça, ele só pode continuar, o incapaz só pode continuar. E, professor, e o sócio incapaz? Pode, pessoal, é diferente. O assunto que eu estava falando agora, eu estou falando de incapaz ser empresário individual. Para ele só pode continuar, mas o incapaz ele pode ser sócio. Ele pode tirar a cabeça dele. Agora, professor, eu quero ser sócio. Eu sou incapaz, mas eu quero ser um sócio de um banco, de uma instituição financeira, de uma sociedade limitada. Eu quero ser sócio. Pode, professor? Pode. Sócio pode. Sócio pode. Só que tem que observar três condições. Ele tem que estar devidamente representado ou assistido. Compreenderam? Ele não pode ser administrador ou gerente. Ele não pode ter essas funções. E a última é quanto à empresa. Um critério objetivo. O capital tem que estar totalmente integralizado. Com essas abordagens que eu fiz, pessoal, já fica fácil a gente resolver a questão, né? Ó, o incapaz é impedido de iniciar, o professor falou correto, não pode iniciar, mas pode, excepcionalmente, naquelas duas hipóteses, dar continuidade à atividade empresarial. Item correto. Vamos para a próxima questão. Pessoal, a próxima questão eu vou abordar em relação ao estabelecimento empresarial, questão do contrato de trespasse. Pessoal, só lembrando, estabelecimento comercial não é a mesma coisa de ponto comercial. Ponto comercial é o local físico, onde está instalada aquela sociedade empresária ou aquele empresário individual. Ponto comercial é isso. E estabelecimento, pessoal, já é um conceito mais amplo. É todo aquele conjunto de bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos. Para vocês terem noção, a marca está dentro, integra o estabelecimento empresarial. Então, é um bem incorpóreo, entendeu? Então, tipo assim, ponto comercial é o local físico onde está instalada a sociedade empresária. E estabelecimento, não. Estabelecimento é o conjunto de bens. Professor, quanto aos trespassos, sobre o que o senhor tinha para nos dizer? Pessoal, o trespasse ele só ocorre no caso de alienação onerosa. Se for gratuito, não é trespasse. Oneração, tem que ser uma alienação onerosa. Pessoal, lembra também a questão
quando eu alieno, quando eu realizo um trespasse, não dou garantia, não notifico os credores, que eu pode ser já um ato de falência, não se esquecer disso aí, lembrar, entendeu? Anotem aí a observação. Voltando aqui para a nossa questão sobre estabelecimento empresarial, onde está o erro na letra A? Pessoal, o erro aí, eu falei para vocês que sociedade empresária e empresário são registrados na junta comercial. Se a atividade for de natureza não empresarial, for em sociedade simples, pessoal, sociedade de profissionais intelectuais, isso aí não é atividade empresária, não é, via de regra não é. Falei para vocês, para ser atividade empresária tem que ter o elemento de empresa. O professor, no começo dessa abordagem aqui, dessa tiragem de 20 minutos, falou que é o elemento de empresa. O elemento de empresa está lá no artigo 966, é quando a atividade for organizada. Se for organizada, mesmo exercida por profissionais intelectuais, será atividade empresarial e, por consequência, deverá ser levada a registro nas juntas comerciais, na junta comercial do respectivo estado da sede da sociedade. Então, assim, o erro da questão aí está claro, está em amarelo aí. A publicação tem que ser na imprensa oficial, entendeu? A gente vai conversando aqui. O item B também está errado. A responsabilidade de quem vende é solidária. O prazo é de 1 ano. Quanto aos demais, tá? O quesito aí B, o item B está correto. A questão do prazo de 1 ano, não é 3 anos, é 1 ano a partir de quantos créditos vencidos da publicação e quando aos vencimentos do vencimento de cada um. Perdão, pessoal, o item C é o correto, é o gabarito da questão. A letra D, a questão, o prazo é de 5 anos, compreenderam? É de 5 anos, não pode fazer concorrência, o prazo, a cláusula de não concorrência, não pode fazer concorrência no prazo de 5 anos. O professor, e só após, a não ser que seja autorizado, compreenderam? Se houver autorização, não pode, se houver autorização, pode sim ser realizada instalar, né? Instalar um estabelecimento com finalidades similares, né? A outra questão, o professor Bruno vai voltar aqui, só um minutinho, pessoal. O slide, só um minuto, voltar aqui, o item E também está errado, gabarito letra C. Vamos aqui mais rápido, porque nosso tempo está curto, né? Em relação aos efeitos, né? Em relação aos efeitos, os efeitos são a partir, pessoal, da publicação do ato de transferência, né? Vamos para a próxima questão, que o nosso tempo corre, urge o tempo. Vamos lá, professor Bruno, rapidez, ver se a gente se vira nos 30. Quanto à sociedade limitada, pessoal, o item A está errado. Ó, por quê, pessoal? O sócio responde pelo limite da sua cota, compreenderam? Então, não tem nada a ver essa questão aí. O item A, o item B, apenas pode ter conselho fiscal se o contrato previa essa cláusula. Olha só, está incorreto também, né? Porque o artigo 1066 está o gabarito. Item C é o correto. O que acontece? Seus atos constitutivos podem ser registrados em junta comercial ou em registro civil de pessoas a depender do objeto social. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que vai depender do objeto social para enquadrar uma sociedade como empresária ou como não empresária. Então, assim, tem um critério material que diz respeito ao objeto social, se a atividade em si for de natureza empresária. Porém, no Código Civil, há algumas ressalvas. Quais são as ressalvas, pessoal? É que o seguinte, se for sociedades por ações, independentemente desse objeto social, ela será de natureza empresarial e, por conseguinte, será registrada na junta comercial. E o que acontece com as cooperativas? Pessoal, cooperativa, já ouviu falar em cooperativa de crédito. Pessoal, ainda que tenha natureza, a atividade seja empresária, ela sempre será de natureza de sociedade simples, então registrada no cartório de PJs, compreenderam a diferença? Ainda que a cooperativa seja, seu objeto, trabalhe, né, se desenvolva atividade empresária, ela não será registrada na junta comercial, ela não será tida como uma sociedade empresária, ela é regida por uma lei específica, entendeu? Ela será registrada
no cartório da SPJ. Professor Bruno, aqui vamos, o item, a questão 4, vamos só dizer o gabarito para vocês. Peço desculpa a vocês, o gabarito, a letra C, né? A letra D, pode nomear a pessoa jurídica como administrador, desde que a designação seja feita no contrato social. Pessoal, o artigo 1060, como combinado com o 997, inciso 6, você entende que veda. Cabe a administração somente à pessoa natural. O item anterior, o item B, apesar de apenas pode ter conselho fiscal se o contrato previr tal cláusula, regência supletiva pela sociedade anônima. Errado. O artigo 1066 do Código Civil diz o seguinte: sem prejuízo dos poderes de assembleia dos sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos em assembleia anual. Mesmo que o contrato não preveja a residência supletiva pelas normas da sociedade anônima, poderá constituir conselho fiscal. Compreenderam? Então, assim, essa condição que o artigo, que a lei, que a questão coloca aí, está totalmente equivocada. Não tem nada a ver isso aí. Vamos para a próxima questão, pessoal, para ver se a gente ainda resolve mais alguma. Considerando a seguinte situação, resolva certo ou errado, conforme as normas do Código Civil, né, e normas de direito empresarial e Código de Defesa do Consumidor. O contrato da sociedade limitada pode prever a regência supletiva, olha aí, pessoal, anote isso aí, pelas normas de sociedade anônimas, mas se não fizer, serão aplicadas as regras da sociedade simples, no caso de omissões de normas específicas da sociedade limitada. Perfeito, correto, pessoal. Isso está previsto onde, professor? 1053, olha só, 1053, passando na tela de vocês, e tem questão 6, a sociedade anônima assinar a alternativa correta. Quanto à sociedade anônima, pessoal, vamos logo aqui para o gabarito, queria dar o gabarito para vocês, para a gente terminar. Sociedade anônima, gabarito, dá para vocês ir rapidinho, deixa eu ler aqui, gabarito, letra C. Letra C. A letra C fala assim: o Conselho de Administração, cuja exigência não é obrigatória nas companhias fechadas, é o órgão de deliberação colegiada composto por no mínimo 13 membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Pessoal, a leitura do 138 da Lei das SA, parágrafo 2º, fala o seguinte, que as companhias abertas e as de capital autorizado terão obrigatoriamente conselho de administração, entendeu? Então, assim, essa questão, o gabarito aí vai ser letra C, perfeito? A letra A, bem rapidinho, o erro da letra A tá na quantidade, entendeu? Letra A, o erro. O número fala em 2/3 do total das ações emitidas. Na lei das SA é 50%, que é metade. Letra B. Letra B não fala partes beneficiárias aí, onde está o erro, entendeu? Não tem nada a ver. A condição de parte beneficiária confere apenas direito a crédito eventual. E a letra C, que é o correto, artigo 138, parágrafo 2º. Conselho de administração é obrigatório, independentemente de que seja aí a companhia. Conselho de administração em 138, parágrafo 2º. As companhias abertas de capital autorizado terão obrigatoriamente conselho de administração. A letra C fala o seguinte, justamente isso, que o conselho de administração, cuja exigência não é obrigatória, nas companhias fechadas, é órgão de deliberação colegiada composto por 3 membros. Então, assim, nas companhias abertas, o conselho de administração é obrigatório, nas fechadas não, é facultativo. Então, assim, vamos aqui voltar mais um pouco para as questões. Professor, é mais rápido, porque o tempo já urge. Pessoal, a 7ª questão, gabarito é a letra D. A única que precisa do consenso total, só lembrar, total é transformação. As outras 3 aí, ó, é tudo 3/4, 3/4, 3/4, 3/4. Incorporação, fusão, cisão, liquidação é 3/4. Manifestação, consenso de 3/4 dos respectivos sócios ou acionistas. Direito falimentar recuperacional, pessoal. Quem pode requerer? Olha só, vamos matar aqui bem rapidinho. O gabarito aí, vou dar para vocês, está no artigo 48 da Lei de Falências. Não se fala, olha só, está justamente nos incisos, compreenderam? Vocês matam aí, só lembrar da questão dos anos. Essa questão de sentença transitada julgada, o prazo tem que ter decorrido, tem que ter pelo menos 5 anos, nada de 3, nada de 2 anos. Olha o que diz os incisos aí.
há pelo menos 5 anos obtida a concessão, não pode ter obtido a concessão, não pode ter obtido a recuperação judicial há pelo menos 5 anos, também não pode ter sido beneficiado no plano especial de recuperação judicial para microempresa, empresa de pequeno porte, não pode, se falido, tem que estar extinta, a sentença tem que estar transitada em julgado. Se não ser falido, e se for falido, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades, né? E o quarto, não ter sido condenado ou não ter como administrador, sócio, controlador, pessoa condenada pelo crime previsto na lei. Entenderam? Então, assim, você vai ver aí, a questão tem que estar exercendo no mínimo mais de 2 anos, letra A errado, letra B errada, a questão dos anos aí não são 2 anos, são 5. Letra C também errada, não é 3 anos, tem que estar no mínimo 5 anos, desde que depois ao menos não, são 5 anos. Olha o que diz aí, né? O dispositivo 48, né? Outra aqui, falido, desde que sejam, pode ser falido, olha só. Pode ser falido desde que estejam declaradas extintas por ser transitada e julgada as responsabilidades daí decorrentes da falência. Letra D, o gabarito. A letra E, pessoal, só para lembrar que empresa pública, sociedade de economia mista, não entra no regime jurídico da Lei 11.101. Empresa pública, sociedade de economia mista tem um regramento próprio, não é regida pela Lei 11.101. Professor Bruno, vamos rápido, vamos para a última questão. Vamos para a última questão, meu povo aqui. Direito cambiário. Pessoal, cheque. Cheque, o que eu quero que vocês saibam. Cheque da mesma praça, prazo para apresentar 30 dias, prazo para cheque de praça diferente, 60 dias. Quando é que corre o prazo prescricional? É a partir do término do prazo para apresentar. Terminou os 30 dias, começa a correr os 6 meses. Terminou os 60 dias, se for de praça diferente, começa a correr os 6 meses. Esse prazo começa a correr, esse prazo prescricional começa a correr a partir quando termina o prazo para apresentar. Entendeu? Não confundir meses com dias. São 30 dias e 60 dias, respectivamente, se for de mesma praça ou praça diferente. E aí, prazo prescricional de 6 meses. Entendeu? Não em dias. Gabarito da questão, nossa última questão de direito cambiário. Para a execução contra o emitente, tem prazo prescricional de 6 meses a contar de sua emissão errada, a contar do término do prazo de apresentação, que pode ser 30 ou 60. Para a execução contra o emitente, depende de prévio protesto. Não, pessoal, não depende. Depois de prescrito, não pode estribar a ação monitória relativa ao respectivo crédito. Errado, pessoal, pode. STJ tem súmula, pode sim. Depois de prescrito, pode ser objeto de ação de completamento contra o emitente. Perfeito. Item D. Item E, pode ter o pagamento pelo banco sacado sujeito a termo. Pessoal, cheque é uma ordem de pagamento à vista. Não pode. Ainda que após o prazo de apresentação, durante o prazo de prescrição, o banco ainda é obrigado a pagar. Só não é mais obrigado depois que o título de crédito estiver prescrito. Lembrar, pessoal, dos princípios, autonomia, cartularidade e abstração, dos princípios cambiários, observar isso, a natureza cambiária dos títulos, lembrar dos endossos, entendeu? A natureza do endosso próprio ou impróprio, endosso translativo e endosso mandato, aquele do mandato se exceder os poderes, o mandatário é responsabilizado, questão o translativo quando eu passo o endosso para outro, entendeu? Lembrar que o aval pode só ser parcial, o endosso não pode ser parcial. Pessoal, o endosso eu transfiro a propriedade, a titularidade do crédito e o documento. Como é que eu vou rasgar um cheque ao meio e passar só pela metade? Endosso não pode, pessoal, não pode ter endosso parcial, é vedado pela lei, entendeu? Aval parcial pode, lei uniforme de Genebra autoriza, lei aval parcial, entendeu? Então, assim, em suma, eu queria que vocês ficassem com essas pequenas dicas, né? Desejo a todos uma excelente prova, uma boa sorte, que vai dar certo. Continue aí treinando, não desista, que vão conseguir. Um abraço a todos os advogados, até a próxima.